Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Feliz sexta-feira para vocês. Como passaram de ontem? Espero que bem. E hoje é sexta-feira e hoje eu vou ler com vocês. Eu falei ontem que o livro de Josué era muito extenso, tinha muitos fatos, né, muitos acontecimentos pela frente e que onde o povo e quando o povo chegou em Jericó e possuiu a terra que Deus tinha prometido, e a promessa de Deus para o povo de Israel, para Moisés e para Josué e todo o povo de Israel, é que onde eles colocassem os pés, aonde eles colocassem a planta dos pés deles, Deus daria aquela terra para eles, né? Deus daria a terra para eles. E Jericó foi uma delas. E depois de Jericó teve outras cidades, outros lugares que eles continuaram passando. E o povo de Israel, que era escravo no Egito, não tinha terra, não tinha nada. E aí, onde eles iam passando com a ordem, né, a ordenança de Deus, eles conquistariam as terras por onde eles passassem. Conquistaram muitas terras, muitas cidades, muitas regiões. E como era um povo muito grande, 4 mil homens, eram muitas pessoas. E tinha as tribos, tinha os israelitas, tinha os sacerdotes, Josué. Era um povo, era uma multidão, mais de 4 mil homens. Se não me falha a memória, que a gente falou até um dia desse, né? Eles atravessando o Rio Jordão, eram mais de 4 mil homens. Então, por onde esse povo passava, Deus dava a terra para eles. Dava assim, eles lutavam, eles entravam, eles guerreavam, eles enfrentavam o povo, mas Deus dava para eles aquela terra, aquela posse. E no final, acabaram dividindo as terras, dividindo os povos, e cada um é, foi herdeiro de uma terra, de um local específico. E que se vocês quisessem dar continuidade na leitura do livro de Josué, que vale muito a pena conhecer o resto da história. Josué ficou velho, idoso, morreu. Depois eles carregaram os ossos de Josué ainda e enterraram na terra prometida, que seria Canaã, né? A terra prometida. Aí eu não li o finalzinho, mas carregaram os ossos de Josué. Eu vi isso na novela da Record, que o Josué morreu. Josué? Eu acredito que. Ou é José? Acho que eu confundi Josué com José. Mas José. Não, é Josué. Josué morreu velho. E eu acredito que eles ainda carregaram os ossos de Josué e enterraram ele, né? Junto com o povo na terra onde eles conquistaram, né? Aí tem que vocês continuar a leitura para saber toda a história e o que aconteceu no final com Josué. Porque o que eu queria ler com vocês e explicar para vocês era que Moisés começou uma missão que Deus deu para ele, né? Uma missão que era tirar o povo do Egito e levar o povo para Canaã, para a terra prometida. E Moisés morreu, o povo desobedeceu, ficou em vez de 40 dias, 40 anos no deserto. E Deus usou quem? Deus levantou Josué para assumir a liderança do povo. Por quê? A promessa que Deus havia feito a Moisés manteve de pé. Só que Moisés morreu, então Deus colocou outra pessoa no lugar, mas a promessa de Deus se cumpriu, né? A promessa que Deus fez aos nossos antepassados, como Deus prometeu lá para os antepassados, da época de Moisés, para os patriarcas, Deus cumpriu na vida das próximas gerações. A terra que Deus ia dar para o povo que foi desobediente e morreu, Deus deu para a terceira, quarta geração, segunda, terceira, quarta geração. Então as bênçãos do Senhor se estende até a quarta geração.
E quando é maldição, também se estende até a quarta geração. Era isso que eu queria colocar para vocês do livro de Josué. E onde a promessa se cumpriu e aonde eles colocassem as plantas dos pés, Deus daria posse daquela terra. Deus daria para eles aquela terra. Eles conquistaram muitas terras, muitas posses, e depois essas terras foram divididas entre todos os povos, todas as tribos e todo o povo de Israel. Um povo próspero, abençoado até hoje. Só que a salvação não é mais só para eles. A salvação se estendeu a todos, para todos, através de Jesus Cristo. Hoje o que eu gostaria de ler com vocês, para mudar um pouco do assunto de Josué, é uma passagem que há muito tempo eu gostaria de ter começado a leitura, que está em 1 Coríntios 13. E nada mais é do que uma passagem que fala sobre o amor. O que é o amor? Por que eu vou falar sobre o amor hoje? É um assunto que, no final dos tempos, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. O que isso significa? Hoje a gente vê as pessoas muito amantes de si mesmas, egoístas, ambiciosas, não tem amor ao próximo. Às vezes ela não tem amor nem a si própria. Então, dificilmente ela vai demonstrar e vai sentir amor pelo próximo. E o amor é um dom de Deus, né? O amor é um dom de Deus. É um dos frutos do Espírito. E eu vou ler com vocês agora em Coríntios 13. E aí a gente explica um pouco mais sobre o assunto. Vou ler nessa minha Bíblia linda, maravilhosa, porque é fácil o entendimento. Aí diz em 1 Coríntios 13, o amor. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Quem está escrevendo isso é Paulo, o apóstolo Paulo. Ele escreve as cartas de Coríntios, tá? Olha, quem era Paulo? Eu já falei sobre Paulo com vocês em um outro estudo. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aí Paulo sauda a igreja de Corinto. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo é o nosso irmão na fé. Ele que escreveu as cartas de Coríntios. E Paulo vai falar sobre o amor. Ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover as montanhas, e não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá, ou nada disso me aproveitaria, em outra tradução. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, o amor não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará.
pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. O que Paulo quer dizer é que não adianta a gente, não adianta a gente doar todos os nossos bens, nossas fortunas, nossas riquezas. Não adianta nós levarmos cestas básicas para os necessitados. Não adianta você doar roupa, calçado. Não adianta você falar a língua dos homens, a língua dos anjos, ter dom de profecia. Não adianta você dar o seu corpo para ser queimado se você não tiver uma única coisa: o amor. Nessa Bíblia, nessa tradução, fala que é o amor. Em outras traduções, fala sobre a caridade. Fala sobre a caridade. Não adianta você falar em mistério, pisar, sapatear, girar, rodar, ter o dom de visão, dom de revelação para os cristãos. Não adianta você dar o seu corpo para ser queimado. Não adianta você doar tudo que você tem para os pobres, se você não tiver a caridade. A caridade, ela é benigna, ela é sofredora, ela não se porta com indecência, ela não se irrita, ela não suspeita mal. A caridade se porta com bondade. A caridade é o amor que você tem pelas pessoas. É quando o mandamento de Deus, quando fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É sobre isso que Paulo fala. Não adianta você fazer de tudo, não adianta você fazer caridade no sentido de fazer, como posso dizer, não a caridade em relação assim, doação, doar roupa, doar cesta básica, fazer sopão, distribuir na rua. Não adianta você fazer nada disso se você não tiver amor, se você não for uma pessoa amorosa, se você não for uma pessoa caridosa, uma pessoa que ama o teu próximo. Amar o teu próximo é você ver uma pessoa passando um apuro, passando dificuldade, passando um problema, é você estender a mão, é você ajudar, é você cuidar, é você tratar, é você dar a mão. A pessoa está no fundo do poço, é você dar a mão, é você ajudar. Não é doar coisas. Você precisa ter amor, amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Porque, na verdade, o dia de amanhã não nos pertence. Às vezes, nós estamos aqui hoje, amanhã poderemos não estar. Ou a pessoa que a gente deixou de ajudar poderá não estar aqui amanhã. O amanhã não nos pertence. Então, o que Paulo nos diz é: ainda que você fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que você tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, toda a ciência, você é letrado, mestrado, tem doutorado, ainda que você tenha fé capaz de transportar as montanhas, porque a Bíblia diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para aquela montanha, saia daí, lança-te no mar, e a montanha obedece.
Então não adianta, se você tem a fé capaz de transportar as montanhas e não tiver amor, nada disso aproveitaria. Nada disso. Ou seja, acima de tudo, acima de bens, acima de riquezas, acima de raça, acima de cor, acima de sexo, acima de qualquer coisa, está o amor. O amor, gente, o amor, sabe o que é o amor? É você sentir compaixão pelo próximo. É você estender a sua mão, é você ajudar, é você sentir amor, compaixão pelo próximo. Sabe o que Jesus fez? Jesus entregou a sua vida, entregou a sua vida. Ele morreu como um sacrifício por amor a toda uma humanidade, a todo um povo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para ser morto numa cruz, morte de cruz. E ele não tinha nenhum pecado. O amor está acima de todas as coisas. O amor é o que move o mundo. O amor é o que move as pessoas. O amor é que move o coração de Deus. O amor é que move. O amor. Não adianta a gente fazer obras filantrópicas, doações, distribuir as coisas para os outros. Não adianta você pegar, como Jesus diz assim, para um rico que pergunta assim para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? O que eu preciso fazer? Jesus, Deus conhecia o coração dele, o íntimo do coração dele. E Jesus disse: vender, dar tudo que você tem, vender tudo que você tem, doar para os pobres, doa tudo que você tem, todos os seus dinheiros, sua riqueza, seus bens, vende tudo e doa tudo para os pobres. E ele disse: meu Deus, ou seja, é isso que eu preciso fazer? Doar tudo que eu tenho? Aí Jesus disse: doa tudo que você tem e me siga, siga-me. A pessoa estava com o quê? O amor no dinheiro, o amor nos bens materiais. Então, aonde estava o tesouro dela, ali estava o coração dela. E o coração dela estava nos bens materiais, estava no dinheiro, nas posses, nas riquezas. Então, Deus conhecia o coração dele. E ele não vendeu tudo que tinha, ele foi embora, ele não aceitou, ele não quis. Ele jogou a oportunidade dele da salvação fora, porque o amor dele estava ao dinheiro. Então, aonde está o nosso tesouro, nosso maior tesouro, ali está o nosso coração. Então, quando o Paulo diz: não adianta você ser conhecido, entendido, letrado, doutorado, ter dom de profecia, conhecer todos os mistérios do mundo, de toda a ciência, e não tiver amor, nada disso te aproveitaria. Nada disso valeria a pena. O amor, ele é paciente. O amor tem paciência, que é um dos frutos do Espírito Santo. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não sente inveja. Não existe inveja branca, inveja light, inveja isso. Não existe. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria. Não se exalta. A pessoa fica se vangloriando das coisas. O amor não tem orgulho. Não é orgulhoso. O amor é humilde. Quem tem amor é humilde. O orgulho não tem nada a ver com o amor. O amor não se orgulha. O amor não maltrata. Quem tem amor não procura seus próprios interesses. Os seus próprios interesses. Não, ele procura primeiro o interesse do outro e fazer para o outro, em benefício do outro. Porque quando você faz para os outros, automaticamente Deus vai te abençoar. Volta o bem para você. Tudo que você emite, tudo que você faz, tudo que você propaga, tudo que você emana, volta para você. Isso é uma lei do universo. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você planta o bem volta para você. Se você planta o amor
e coisas boas na vida das pessoas, o amor volta para você. Você vai colher. Tem uma passagem na Bíblia que diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Isso é a lei da semeadura. Plantou, colheu. Quando você planta o amor na vida do próximo, você não busca somente os seus interesses. Você está fazendo em favor do outro, em benefício do outro, você está se doando. E isso automaticamente vai voltar para você. Porque é a lei da semeadura. A gente vai plantar. O que a gente plantar, a gente vai colher. Quando você planta o amor, você planta a caridade, você planta a bondade, você planta as coisas de Deus, você planta o que Jesus te ensinou, isso vai voltar para você. Vai voltar muito mais do que você semeou. Porque de uma semente, quando você planta, você vai colher muitos frutos através de uma semente plantada. E o segredo para todas as coisas nessa vida é o amor. O maior mandamento que Deus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Tá aí o segredo, isso é milenar, isso é desde o início, desde a criação do mundo, é o mandamento de Deus. E aí ainda continua Paulo, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias um dia elas desaparecerão. O fim dos tempos está aí. No final, quando estiver próximo do fim, as profecias desaparecerão. As línguas, falar em línguas estranhas ou as línguas dos anjos, desaparecerá. Não haverá mais falar em línguas, não haverá mais o dom de profecia. Mas o amor nunca desaparecerá, o amor nunca perecerá. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. E quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E ele continua, dizendo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Hoje eu sou um homem, hoje eu sou velho. Eu deixei para trás as coisas de menino. Agora eu conheço em parte, agora eu conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E o que permanecem agora são estes três. O que permanece? A fé, o que deve permanecer na vida do cristão é a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Não devemos perder a nossa fé, a nossa esperança de que Cristo volta, de que Cristo voltará para nos buscar, e o amor, que é o maior deles. Sem amor, nada do que a gente faz se aproveita. Nada. Porque é um mandamento. E quando a gente se sente vazio e oco, e a gente fala, mas como que eu posso amar o próximo? Como que eu posso me doar pelo próximo? Às vezes a gente pensa assim, nossa, às vezes eu nem... Tem gente que nem se ama, nem tem amor próprio. E como que a pessoa pode amar alguém? Pode se doar por alguém? Aí a gente ora e pede a Deus para que coloque o amor, tire esse vazio, esse vazio que nós temos dentro de nós, que preencha com o amor de Deus, com o amor de Jesus Cristo por nós. Porque no final restará três coisas: a nossa fé, a nossa esperança e o amor. E o maior desses três é o amor. Sem amor, nada vale a pena. Nada se aproveita sem amor. E nós devemos amar incondicionalmente, como Deus nos amou. Porque Deus nos ama sem esperar nada em troca.
Jesus Cristo morreu por nós sem pedir nada em troca, foi de graça. A graça de Deus é o favor que ele nos fez, sem que a gente merecesse. Por isso chama graça, é o favor imerecido. Tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez por nós, não merecíamos. E ele fez mesmo assim, por amor. Esse é um amor incondicional. É o amor de um pai e uma mãe que às vezes se jogaria na frente de uma bala para proteger o seu filho. Às vezes se jogaria na frente de um carro. Tá lá a criança atravessando a rua. O pai e a mãe viu, vai passar um carro, vai pegar a criança. O pai e a mãe empurra a criança e se joga na frente do carro. Esse é o amor. Esse é o amor. Esse é o amor incondicional. Precisamos pedir para que Deus coloque em nós o amor, que tire o vazio, que transforma esse sentimento, às vezes, que nós temos dentro de nós, de rancor, de raiva, de mágoa das pessoas, de ira, de tristeza. Às vezes as pessoas nos magoaram, nos humilharam, nos ofenderam, fizeram mal. A gente tem que pedir para Deus tirar esse vazio, esse sentimento ruim e transformar o nosso coração de pedra, como a Bíblia diz, um coração de carne, e encher o nosso coração de amor, porque no final o que conta é o amor. Chegar lá no dia que Jesus nos buscar e a gente tá lá esperando para entrar na glória de Deus, aí a gente diz, falando geral, a Bíblia diz assim, uma passagem que a gente vai dizer: mas Senhor, eu preguei, eu orei, muitas pessoas que eu preguei aceitaram Jesus, eu falei línguas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu doei tudo que eu tinha, eu fiz caridade, eu tinha o dom de profecia, o dom de mistério, eu tinha o dom da ciência, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus vai falar o que pra gente? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, ai daquele que acha que faz tudo, que está fazendo tudo, que está tudo certo, que está tudo bem e não tem amor. Não exerce o primeiro e maior dos mandamentos, porque no final a fé não vai contar para nada, porque olha só o que Paulo diz. Paulo diz que a fé, olha só, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de transportar as montanhas e não tiver amor, eu nada seria, nada me aproveitaria. Então a fé sem obras, ela é morta. Como as obras sem fé também é morta. Ninguém se salva somente pela fé em Jesus. E ninguém se salva somente pelas obras. A fé e as obras caminham juntas. Quando temos fé, praticamos as boas obras. Então, no final, só vai restar 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior desses 3 será o amor. Então, não adianta ter fé e não ter amor. Não adianta para ter esperança e não ter amor. Não adianta ter dons, não adianta doar tudo que você tem, não adianta dar cobertor, cuidar do morador de rua, não adianta você dar cesta básica, não adianta você fazer que nem Jesus, dar tudo que você tem para os pobres e me siga, sem que a gente tenha amor. Maior e o principal dos mandamentos é amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior dos mandamentos. E se a gente não tiver esse amor, não deixar de lado a mágoa, a raiva das pessoas que nos prejudicaram, porque é muito fácil a gente amar quem nos ama, a gente amar nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, amar somente a quem nos ama, é muito fácil. Eu quero ver a gente amar ao nosso maior inimigo, a quem declarou guerra contra nós. Ame o seu inimigo. Ame aquele parente que te odeia, que quer te ver morto, que quer te ver pelas costas. Ame ele. Ore por ele. Ame o seu inimigo. Ame a quem trabalha com você, que te apunhala pelas costas. Ame quem puxa o teu tapete. Ame. Porque é isso que Deus quer de nós. Amor. Amor.
Amor incondicional, o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar. E amar as pessoas. As pessoas que estão à nossa volta. Sem desejar o mal. Porque às vezes a gente fala, eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas você tem ódio pelo seu próximo, você tem ódio, você quer ver a pessoa pelas costas, você quer que a pessoa fulana morra, você já está matando ela dentro do seu coração. E isso é um pecado, isso é um pecado. Jesus, ele quando veio, ele, antigamente era tudo pela lei, tinha que obedecer à lei, quem não obedecia à lei morria. Quando Deus enviou Jesus Cristo, é uma nova aliança. Jesus Cristo veio não para nos ensinar a lei, mas para nos ensinar os valores. Antes era não roube, não mate, não adultere, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Hoje se você não amar o seu próximo, odiar, desejar o mal, desejar ver a pessoa pelas costas, você está matando ela dentro de você. É valor. Jesus veio para nos mostrar os valores, valor das coisas. E quando nós amamos a Deus e amamos nosso próximo, nós aceitamos Jesus Cristo e reconhecemos o sacrifício que Ele fez por nós, nós temos o Espírito Santo. Nós aprendemos a exercer a nossa fé, as obras, nós temos esperança, e o amor é o que nós temos dentro de nós. O maior desses dons é o amor. Porque tem muita gente que faz tantas coisas e por dentro é oco, é seco, prejudica, fala mal, desce a língua do outro, língua venenosa, mentiroso, fofoqueiro. É isso que Paulo quer nos dizer sobre o amor. Se não tem amor, está te faltando amor, peça a Deus que transforme o seu coração de pedra no coração de carne. Seja amoroso, tenha compaixão. Tenha compaixão. Não sinta raiva das pessoas que te prejudicaram. Estende a mão. Estende a mão. Porque você planta o amor, você vai colher amor. Você planta, você vai colher a lei da semeadura. Isso é um princípio milenar. E quando a gente obedece os princípios e obedece os mandamentos, nós iremos bem na vida. Tudo vai dar certo. Então, vamos aprender, não amar só nossos amigos e a quem nos ama, amar as pessoas, no geral, aos seus inimigos, aos seus amigos, a quem te ama, a quem te odeia, porque não é sobre você, não é sobre você, é sobre Deus, é para Deus, é tudo para Deus, é tudo por Deus, para Deus. E por Ele são todas as coisas. Foi Ele quem criou a terra, foi Ele quem criou tudo que há na terra, foi Deus que criou o universo, foi Deus que criou os animais, a natureza, a plantação, foi Deus que criou o ser humano. Deus criou nós, seres humanos. Somos a imagem, a semelhança de Deus. Como a gente pode dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, odiando ao nosso irmão, que é a semelhança de Deus? Se somos a semelhança de Deus, impossível a gente dizer que ama a Deus odiando ao nosso irmão. Então, amor, gente, a palavra. No fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E o que nós cristãos temos que fazer é manter a chama do amor, manter o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus nos nossos corações, porque é isso que vai restar no final, é isso que vai sobrar. O amor é o único que vai restar no final. É isso que eu gostaria de deixar com vocês. Fiquem com essa palavra. E amanhã é sábado, não sei se a gente consegue, se eu consigo voltar e fazer o estudo, mas fiquem com essa palavra. E Deus vai dar uma outra palavra no próximo estudo. E nós estamos aqui para isso. Dividir
multiplicar, levar o amor, a mensagem, a palavra de Deus. Porque o que nos transforma genuinamente é a palavra de Deus. É isso aqui, ó, que nos transforma. Nós, por conta própria, não conseguimos nos transformar assim sozinhos, mas é a palavra de Deus que nos transforma, nos limpa, nos purifica, para que no final possamos herdar o reino dos céus, com Jesus Cristo, com Paulo, com todos os discípulos, os apóstolos, com todos os escolhidos, os santos de Deus. E é naquele dia que nós vamos nos encontrar. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo estudo, se Deus quiser.